Olá, meus enfermeiros, boa tarde, tudo bem? Vamos iniciar a disciplina de processos patológicos. Eu me chamo Johnson. Vamos fazer agora a apresentação da disciplina, certo? Então, todo mundo acompanhando na tela, por gentileza. Então, vamos lá, professor. Eu sou Johnson Madalena, sou farmacêutico, especialista em farmácia clínica e farmácia oncológica, cuidado do paciente oncológico. A gente vai bater esse papo aí, como que as pessoas adoecem, como que o nosso paciente adoece, né? Então, a gente vai entender esse processo de adoecimento, uma vez que uma das principais funções do profissional de enfermagem é cuidar, né? Cuidar do paciente doente. Então, a gente vai entender como que ele adoece para a gente poder cuidar com a melhor qualidade, certo? Disciplina de processos patológicos, a carga horária 68 horas, certo? Nossas atividades semipresenciais, que está aqui no nosso cronograma, como a gente está tudo EAD, né, ensino à distância, as 68 horas serão aí dos nossos vídeos, da nossa interação aqui pela internet mesmo, certo? Então, quarto período, o semestre seletivo 2021. Então, vamos lá. Então, o que é o processo patológico? O que a gente vai discutir nessa disciplina, né? Então, os conceitos de processo de patológico do organismo humano, destacando as causas das doenças, os mecanismos formadores, como que surge uma doença, né? Então, qual alteração funcional? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho a fisiologia. Então, qual alteração funcional aquela doença inicialmente origina? Então, o que é adoecer? Se eu colocar para vocês agora o que é adoecer, então vocês terão que me devolver isso aí. Então, o que é adoecer? Eu coloquei várias figurinhas aqui do lado para a gente entender, né? A gente está falando muito aí da prevenção do coronavírus em relação à lavagem de mãos, né? Então, assim, o que a pele intacta ou hábitos de higiene tem a ver com adoecer, com o processo de adoecimento, os parasitas, os vírus, né? Então, o que tem o processo de adoecimento? Então, o que diz na nossa ementa? Então, a gente vai conceituar o processo de adoecer, a origem desses processos, certo? A patogenia de lesões celulares. Então, se a gente estivesse falando de alguma doença específica, a patogenia é como origina, né? No caso, a gente vai estar aqui de um modo genérico, falando da patogenia de lesão celular. Então, a gente vai entender que o processo de adoecimento começa a partir da nossa célula. A gente vai entender, aprender e nunca mais esquecer que nossa menor unidade funcional e morfológica é a célula. Então, para formar o teu corpo um todo, a gente participa aí inicialmente da célula. A gente vai começar a entender que a gente vai tratar aí inicialmente a célula, né? Mas a gente conversa isso mais no decorrer da disciplina. A normalidade do crescimento celular, a gente vai falar de neoplasias, do câncer, né? Então, por que hora ou outra vai ter uma desordem no crescimento, nessas mitoses, né? Nesse crescimento celular desordenado? Imunopatologias, doenças relacionadas ao sistema imunológico, patologia das doenças inflamatórias. Então, assim, para quem trabalha no fitness, entende que a alimentação também causa um processo inflamatório, e esse processo inflamatório é crônico, né? Então, a obesidade é doença, algumas outras doenças, comorbidades relacionadas a hábitos alimentares, hábitos de vida não saudáveis, vão originar um processo de doença. A gente entende nessa disciplina aqui, certo? Doenças inflamatórias, granulomatosas, processos infecciosos. O que é uma infecção? O que é a instauração do patógeno, da bactéria, do fungo, né? Então, o que é um processo infeccioso? O que é a instauração, por exemplo, do vírus? Como que a gente está falando aí do coronavírus, como que ele se instalou no teu organismo? O vírus da AIDS, né? Então, como que ele se instala no teu organismo? A gente entende, né? Vai entender como que ele se apodera, né, das nossas células, como que ele utiliza do maquinário das nossas células para promover a sua multiplicação, a sua replicação, né? Então, a gente vai entender também isso aí na nossa disciplina. Então, objetivos geral e específico. Então, objetivo geral, capacitar os universitários a compreender os conceitos básicos dos processos patológicos. Então, como que adoece o indivíduo? Como o enfermeiro que adoece? Vai olhar para o indivíduo, ele adoeceu por isso, por isso, por isso. A gente vai entender o que é uma lesão celular, qual é o processo de adoecer desses indivíduos. Os nossos objetivos específicos, saber a etiologia das doenças, né? Então, a origem da doença. Então, como que surge um câncer? Como que surgiu uma infecção?
Ah, professor, a infecção é a partir de uma bactéria. Como que essa bactéria chegou? Como que ela penetra, né? A gente vai dar um link aí. Como que ela vai penetrar no teu organismo para poder instaurar, né? Se instaurar, como é que o vírus chegou aí, dominou, né? Então, a gente vai falar também das nossas barreiras biológicas, a gente vai fazer esses links. Saber as alterações anatômicas, fisiológicas, funcionais que esse processo acomete. Então, se o nosso corpo tem toda uma fisiologia, todo um funcionamento normal, esse processo patológico vai tirar, vai deixar uma desordem, causar uma desordem nesse processo. Então, quais alterações? Aí é onde a gente vai ter o pulo do gato no processo de clínica. Claro que os enfermeiros não clinicam, mas na consulta de enfermagem, na anamnese do paciente, a gente precisa olhar e verificar sinais e sintomas. Né? A gente não vai clinicar, os enfermeiros não vão clinicar, todavia é interessante que você entenda essas alterações, o que é normal, e o que está alterado. Você entender, olhar para o paciente, visualizar sinais e sintomas, né, na consulta de enfermagem e você saber o que está errado, né? Então, a gente vai aprender esse processo também aqui com a gente. Habilidades e competências, meus enfermeiros. O aluno de enfermagem deverá possuir competência de compreender os processos de formação de doenças. A gente acabou de falar. Conhecer as principais alterações. Então, a gente vai entender, olhar para o paciente, isso aqui está errado, certo? A gente entende também. Entender como as alterações patológicas modificam a fisiologia. Então a doença modificou o funcionamento. Vamos lá para um processo inflamatório, né? Então a gente vai ter edema. Edema é normal? Não, edema não é normal. Esse sequestro de líquido não é normal, né? Então a gente pode o edema pode causar outras comorbidades, pode. Um processo inflamatório crônico pode causar outras comorbidades. O que ele está causando? Qual atividade ou qual processo fisiológico, o que é natural, o que é normal, que essa doença está gerando, está atrapalhando. A gente vai entender também agora, certo, enfermeiros? Então, ao final da disciplina, o que você tem que saber? Qual que será o seu perfil? Olhar para vocês, arguir vocês, perguntar a vocês qual o perfil de vocês a partir desta disciplina. Né? Então, vocês terão formação generalista, que é a faculdade está ofertando a vocês, humana, crítica e reflexiva. Então, vamos lá. Então, você tem que saber dominar, pelo menos poder conseguir trabalhar, né, inicialmente, trabalhar em todas as áreas que o enfermeiro está habilitado. Então, você está habilitado a trabalhar na atenção básica, na média, na alta complexidade, na cirurgia. Então, vocês terão que estar habilitados para isso. Tem uma visão humana, né? A gente tem falado cada vez mais sobre a humanização do serviço de saúde, olhar para o paciente com empatia, saber se colocar no lugar dele, tentar entender aquele momento que a pessoa está passando e olhar com ele com um olhar humano, com um olhar caridoso, com um olhar de abraçar literalmente o paciente, né? Crítica e reflexiva, você terá capacidade de tomar decisões, ser capaz de tomar decisão, né? Então, qual a conduta que você, como profissional de enfermagem, deverá agir frente aos técnicos de enfermagem, aos auxiliares, dentro da equipe multidisciplinar, como profissional de saúde, né? Conversando aí de frente com médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, né? Dependendo da área onde você trabalha. Então, você vai ter que ter essa formação. Então, um profissional qualificado para o exercício de enfermagem com base no rigor científico e intelectual. Então, a gente vai ter que ler muito, porque a gente tem que ter uma carga, né? Uma bagagem. Então, não adianta a gente ficar bonitinho aqui no vídeo, não. A gente vai ler bastante, a gente vai discutir artigo científico, porque o profissional de enfermagem que você vai ser, daqui a pouquinho, necessita obrigatoriamente dessa carga, certo? Nós continuaremos no próximo vídeo para a gente terminar aqui o perfil do aluno, certo? Um minuto e a gente já retorna.